Bom, gente, eu vou apresentar a Karina aqui brevemente. A Karina está na Salesforce desde 2015 e ela lidera o desenvolvimento de estratégias para segmentos de médias e grandes empresas, além de cuidar da expansão da empresa pelo Brasil. Hoje a gente vai falar de alta performance com um propósito. Karina, você pode explicar para a gente o que significa falar de alta performance com propósito? Claro, eu acho que nesse momento que a gente está num cenário pós-pandêmico, falando tanto sobre capitalismo consciente, é muito importante que as empresas, os empresários e todos os executivos entendam que ninguém mais está disposto a trabalhar por trabalhar. A gente já via nas pesquisas há muito tempo, quando a gente falava sobre satisfação de funcionários, que a gente tinha uma preocupação muito grande com se a remuneração era de fato o fator fundamental de felicidade deles, não é mesmo? E hoje a gente vê cada vez mais claro que não. Um outro ponto interessante é que a gente também falava bastante que os millennials estavam com essa visão de que a gente priorizava muito menos o ter, né? E muito mais o saber, o viver, né? O vivenciar. Mas a pandemia nos mostrou que todas as gerações, todos os gêneros, todas as pessoas, de fato, estão preocupadas em entender como elas podem ter mais qualidade de vida e não esperar para viver isso só no futuro. Portanto, trazer o propósito para dentro dos nossos indicadores principais de negócio se torna uma ferramenta fundamental de engajamento das pessoas, de retenção de talentos, de retenção de clientes e aquisição de clientes e muito mais de sustentabilidade dos nossos negócios. E você diria que essa questão é uma via dupla também, não só para os funcionários, mas também para os clientes? Como que os clientes têm reagido a esse tipo de envolvimento? Muito, né? É impressionante como os nossos clientes olham para isso de uma forma muito crítica. A gente fez uma pesquisa recentemente, depois a gente compartilha o link com vocês, chama State of the Connected Customer. E lá a gente faz uma análise já durante a pandemia de como mudou o perfil do consumidor. Como as marcas, produtos e serviços precisam mudar a forma como elas se relacionam com os clientes. Hoje, a gente não compra mais só porque o produto faz um bom investimento em marketing. A gente, muito mais do que falar que faz, precisa mostrar que faz. Existe um estudo que fala que a gente precisa de pelo menos 12 menções positivas numa rede social só para neutralizar uma menção negativa sobre a nossa marca, produto e serviço. Com isso, gente, é fundamental que a gente também fale a língua do nosso cliente, né? Então, a preocupação principal aqui é entender que esse propósito, ele está para além dos funcionários, mas ele pode gerar, sim, muita receita, está coberta de razão. Muito bom. E nesse momento que a gente está discutindo também o capitalismo consciente e a gente está vivendo essa retomada do trabalho presencial, o que você acha, o que a gente espera desse novo normal com relação ao trabalho? Você sabe que eu acho que um ponto muito importante da gente pensar é assim, seja lá o que for, gente, não voltem para o antigo normal. A gente está tendo uma oportunidade única de rever. E é muito natural que, à medida em que as coisas vão voltando ao normal, que a gente tenda a voltar também sem ter uma atenção especial aos aprendizados que a gente teve nessa jornada. Então, eu acredito que nesse momento de capitalismo consciente, a gente vê muito as empresas falando sobre sustentabilidade, né? A gente teve a COP agora falando sobre isso. Mas a gente precisa entender como é que a gente pode trazer um ambiente onde todas as pessoas possam performar no seu melhor, sendo quem elas realmente são. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando a gente consegue criar um ambiente onde todo mundo pode ficar à vontade para, ao ser quem é, viver os seus valores, aliados aos valores da organização, essa conexão acontece automaticamente, a gente começa a entregar a visão do capitalismo consciente de uma forma mais natural, menos forçada. Eu não deveria ter, ainda é necessário, tá? Eu concordo, faz muito sentido para muitos dos nossos clientes, a maioria, aliás, e para a gente também, ter KPIs diretamente associados a isso. Então, eu quero ser uma empresa que sou zero carbono?
Puxa, ótimo. Isso tem que estar nos seus KPIs. Eu quero ser uma empresa diversa, também tem que estar nos seus KPIs. Por que a sua medida de sucesso tem que estar associada só a um indicador que o negócio vê diretamente valor associado? Então, aqui já fica uma provocação que eu fiz recentemente num post e adoro brincar com a minha equipe. Todas as reuniões que eu começo, mesmo em vendas, reuniões, né, com bastante pressão, a primeira pergunta que eu faço normalmente é se eles estão felizes. E eu acho que abrir esse espaço para ter um KPI de sorriso, que nem sempre é fácil da gente medir, já nos ajuda a trabalhar alguns desses aspectos para além dos KPIs de sustentabilidade que o capitalismo consciente já vem prevendo, mas adicionando componentes de diversidade, adicionando componentes de inclusão, ambientes onde a gente possa ter um espaço seguro para a gente aprender, errar e todo mundo exercitar o máximo do seu potencial. Muito bom, muito bom. E a gente tem falado também muito sobre soft skills, né? E a importância delas no escritório, para a gente voltar a trabalhar agora, em que a gente vai voltar a conviver. Como que a gente pode trabalhar os soft skills e quais são esses soft skills que vão fazer a diferença agora, no pós-pandemia? Nossa, soft skills são o que vão fazer a diferença nesse momento, né? E eu vou me permitir, se você concordar, dar o meu exemplo. Mesmo pré-pandemia, eu acho que os meus soft skills foram fundamentais para me ajudar a chegar até onde eu cheguei. Queria muito escutar depois nos comentários aqui, né? Eu pergunto às vezes o que vocês queriam ser quando crescessem, quando vocês eram crianças. Vocês lembram o que vocês queriam ser? Manda pra gente aqui no chat que eu estou super curiosa. O que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser arqueóloga. Adorei. É isso mesmo, né? A gente sonha com tantas coisas quando a gente é criança. Eu queria ser bailarina. E eu fui um pouquinho longe, assim. Eu cheguei a investir nessa carreira. Foi minha primeira faculdade, estudei artes e coreografia. E no finalzinho da faculdade eu tive um acidente e fiquei alguns meses de cadeira de rodas. E isso me fez ter que reinventar a minha carreira. E nesse momento foram os meus soft skills que eu fui recorrer para rapidamente conseguir me adaptar a esse novo mundo. Então, a gente não precisa ter esse olhar empático, né, de viver um problema para entender que a adaptabilidade é um fator fundamental, mas ela não pode ser feita com dor. Então, é importante que a gente entenda quais são os soft skills que a gente tem e a gente trabalhe muito em cima deles. Então, eu vejo, além da adaptabilidade, a necessidade para os líderes, que tem bastante aqui no foco da nossa conversa hoje, uma escuta ativa. A gente, às vezes, entendendo as pressões que a gente sofre na organização, necessidade de planejar o curto prazo, né? Planejar o longo prazo, mas entregar o curto prazo, frequentemente blinda os ouvidos porque a gente precisa, de fato, escutar. Então, dentre os soft skills, a escuta ativa e genuína, para mim, é para ambos os lados um dos skills mais importantes. Se a gente tiver a escuta ativa como líder, a gente percebe rapidamente os potenciais falhas que a gente pode ter na nossa estratégia no campo. E já dizia Peter Drucker, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, a escuta ativa faz com que os líderes, de fato, possam ter uma percepção genuína do que está acontecendo no dia a dia do negócio. Por outro lado, para cada um dos colaboradores da sua equipe, da nossa família, como a gente chama aqui na Salesforce, a escuta ativa te permite entender como a sua comunicação é feita. Então, muitas vezes a gente escuta, né, os funcionários, poxa, eu falo e eu não sou ouvido, o que eu levantei de problema não é um desafio de fato, não é uma prioridade para o negócio. Será? Será que a forma como eu estou me comunicando também pode me ajudar a promover canais mais claros de interlocução com níveis da organização, onde eu possa mostrar que mensagens super importantes precisam ser ouvidas? Um exemplo nosso aqui, a gente hoje tem dentro dos nossos ERGs, os nossos grupos de afinidade, nós aqui chamamos de Quality Groups. E a ideia é que eles sejam grupos liderados por funcionários de qualquer nível organizacional, que tenham um engajamento genuíno com a causa, mas que eles também nos ajudem a trazer aliados que não vivem essa causa, essa dor no dia a dia, mas que são pessoas fundamentais para que a gente
saia da discussão de grupos menos representados para uma discussão de fato de diversidade e inclusão. A gente ainda tem uma jornada grande nesse caminho também, mas essa escuta ativa precisa ser para além dos níveis hierárquicos, tanto para cima, quanto para baixo, quanto para os lados e entre as equipes, para que a gente seja muito efetivo na forma como a gente trata o nosso negócio, aliando cultura e estratégia. E como a gente pode treinar a escuta ativa como líder? Porque esse é um tipo de soft skill que é muito difícil de aprender, né? Como que a gente... Que dica você daria para algum líder que sente que precisa melhorar nisso? Treino. Eu acho que tem um primeiro exercício que é muito importante da gente fazer. Dói, mas ele é muito necessário, que é fazer um feedback 360. E eu acho que quando a gente faz feedback 360, né, a gente busca diferentes interlocutores para trabalhar isso, a gente normalmente sente que as pessoas ficam desconfortáveis, né? Vou falar com o líder, mas você é ótimo. Então, a gente fazer uma conversa de feedback muito aberta não vai te levar a lugar nenhum. Então, para essa conversa de feedback ter sido efetiva para mim, e aí, óbvio que, né, os especialistas do assunto, por favor, também colaborem com a gente aqui com soluções que vocês entendem que tenham funcionado e que podem nos ajudar. Mas o que funcionou muito para mim foi eu fazer perguntas mais direcionadas. Então, assim, eu começo com 3 perguntinhas que eu brinco que está aqui grudada no meu computador agora e eu olho sempre. Queria que você destacasse o que eu faço bem. O que você acha que eu estou fazendo que está funcionando para o negócio? O que eu faço bem? Porque não é pessoal a pergunta, né, gente? Então, o que eu faço bem do ponto de vista do nosso negócio? Onde você acha que eu estou travando? Se eu tivesse que eleger 1 ou 2 pontos que eu preciso focar para melhorar, para que a gente entregue um resultado melhor, quais seriam? O que você sugere, se você tivesse sentado aqui no meu lugar, que a gente faria diferente? Então, eu acho que quando a gente traz esse direcionamento das perguntas, a gente também cria um ambiente seguro para o outro falar. Então, as pessoas ficam menos desconfortáveis. E é um exercício. O primeiro talvez trave um pouquinho, no segundo eles vão se sentir mais à vontade para falar. E aí, tem um último ponto que a gente não pode deixar de fazer. Né? Dar retorno. Então, é importante que a gente retorne, olha, refletir sobre esses pontos. Isso aqui eu acho que faz todo sentido. Eu adotei. Tive esse resultado ou não tive resultado. Como é que você vê do outro lado? Você percebeu isso, não percebeu? O que você pode falar mais? Então, essas conversas, elas têm que ser constantes, né? Para que a gente tenha uma percepção clara de evolução. E o respeito também fala, né? Então, se eu falei, não vou fazer nada com aquela informação, melhor não perguntar mesmo. É importante que a gente crie um ambiente. A gente também sinta vontade para falar, entendi seu ponto de vista, talvez eu não consiga agir em cima desse ponto, mas estou pensando em agir de tal forma, o que você acha? Eu acho que esse ambiente colaborativo de troca, ele vai sendo um exercício. E aos poucos ele vai ficando fluido e a gente vai vendo o benefício dos dois lados. Você falou das conversas serem constantes, mas de quanto em quanto tempo você acha que é o ideal também para não passar do ponto, né? De quanto em quanto tempo é o ideal que um gestor faça esse tipo de feedback? Olha, depende com quem a gente fala, viu? Se eu tivesse os meus gestores diretos, eu falo semanalmente. Eu faço feedback, sessões de feedback, pelo menos uma vez por mês. E a gente faz um feedback mais detalhado uma vez por quarter, por trimestre. Nesse trimestral, eu também faço uma rodada aí de feedback mais ampla. Aí eu vou para o 360 mesmo. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma rodada de feedback com os funcionários dos meus funcionários, para escutar como eles estão no dia a dia. Isso eu faço uma vez a cada trimestre, porque aí a equipe já fica maior e a gente tem que olhar, né, a gente precisa entregar todas as nossas metas, né, não só as metas financeiras. Então, esse engajamento dos funcionários, para a gente, também é um ponto muito importante. A gente mede através de pesquisas de satisfação, pesquisas de well-being, né, de bem-estar e outras. Então, eu tento sempre buscar esse feedback formal para construir essas conversas que eu tenho com eles nessas distâncias, tá? Então, time estendido, se você está pulando alguns níveis de conversa, eu faço em nível trimestral,
direto, mensal, e a conversa recorrente, mais constante, com menos detalhes, semanal. Legal. E explica pra gente, para quem está acompanhando e não sabe, o que é um feedback 360? Falo sim. O feedback 360 é uma ferramenta super importante para que a gente tenha uma escuta para além do nosso nível hierárquico para cima, né? Normalmente, quando a gente tem conversas de feedback, a gente fala só com o nosso chefe, né? Uma relação chefe-funcionário direta, né? Gestor-colaborador. Quando a gente olha o feedback 360, a gente traz uma abordagem muito mais ampla para escutar temas onde a gente normalmente não olharia. Então, a gente exercita uma empatia corporativa, né? Então, eu vou sentar no lugar de outra pessoa que eventualmente colabore com o meu trabalho, ainda que não diretamente, para escutar como essa pessoa enxerga o nosso trabalho dentro da organização. Para você ter uma ideia, eu faço isso até com os meus menores aprendizes, porque eu acho que essa visão dele, espontânea, livre, né, dos vieses que a gente tem, ou dos vícios que a gente tem numa vivência corporativa, ajuda demais a gente. E você sabe onde eles mais contribuíram comigo? Nesse olhar do trabalho de filantropia, e eles têm uma forma de fazer rápido, eles não colocam empecilho no que eles têm que fazer. Então, quando eles trouxeram, assim, eles falaram assim, Cá, eu acho que a gente tem algumas iniciativas muito bacanas de trabalho voluntário, mas a gente está dependendo disso, daquilo. Por que a gente não faz mais rápido? Vamos convidar alguém, vamos fazer uma conversa sobre diversidade, vamos trazer um tópico específico. Claro, por que a gente precisa complicar isso? Por que precisa ser uma coisa tão formal? Se está no nosso DNA, é um valor importante para ser forte. E a gente estava ali burocratizando aquilo, sabe? Então, esse tipo de feedback vem de uma conversa desse tipo. Outra importante, de não ser tão dura. Puxa, mas às vezes você, quando conversa com a gente, acha que você sempre tem que dar uma solução para o problema. Às vezes a gente está só conversando, quero desabafar com você, te contar como foi alguma coisa. Eu falei, puxa, verdade. Talvez a gente precise criar um espaço um pouco mais. E daí, inclusive, surgiu essa ideia do KPI de sorriso, que a gente vai colocar lá no nosso Tableau e no nosso CRM, como é que a gente vai medir de uma forma mais consistente e formal a felicidade da nossa equipe. Você já tem uma ideia de como vai medir isso? Como seria? A gente faz, através dessas perguntas, né? Eu brinquei com você que acho que é um ponto super importante, mas a gente tem ferramentas, gente, muito claras para trabalhar essas coisas. Então, a primeira delas é a conversa constante. É óbvio que a gente sempre pode ter surpresas, mas a conversa constante faz com que os assuntos não acumulem. Então, se a gente cria um ambiente onde as pessoas podem sempre falar com a gente, eu tenho certeza que na hora que eles não estiverem felizes, eles vão falar. Um segundo ponto super importante é essa pergunta de check, né? Eu brinquei ali com você tá feliz, né? Vocês estão felizes, mas ela pode ser feita de várias formas. Existe uma ferramenta muito simples e legal que é um farol, né? Então, eu posso usar ali um farol vermelho, verde e amarelo, em que as pessoas numa reunião um pouco maior, né, podem colocar ali, olha, eu tô vermelho hoje, né? Enfim, não quero abrir o motivo, mas eu não tô 100% aqui. Então, já são situações onde a gente, guardando toda a confidencialidade e respeito à equipe, pode utilizar para entender como estão esses KPIs. E aí a gente parte para ferramentas ainda mais formais, como as pesquisas de satisfação, né, as pesquisas de bem-estar, que a gente também faz aqui, são 2 pesquisas. E a terceira, que é muito importante, uma avaliação do próprio gestor, né? Então, a gente fala de feedback 360, por que as equipes não podem avaliar seus gestores? Em tópicos que sejam claros para a organização. Então, aqui a gente tem algumas características que a Salesforce valoriza, independente do seu cargo, da sua região, da sua função. E essas funções, essas características, muito associadas aos nossos soft skills, têm que estar ali. Então, eu preciso entender, o meu time é colaborativo? O meu time tem espaço para uma conversa corajosa? O meu time entende do que ele fala, né? No produto, na indústria, na língua do cliente ou da geografia? Eu falo a língua do meu cliente? Eu priorizo esse trabalho colaborativo? Eu priorizo o autodesenvolvimento? Né? Accountability é algo super importante para nós, ainda mais vivendo nesse, eu não sei se o termo cabe mais, né? Mas nesse normal atual. Eu não vou mais dizer novo normal, porque não é mais novo, né?
mas nesse cenário atual, onde as incertezas são a única certeza que a gente tem. A gente, a partir de agora, trabalha como se estivesse num brinquedo inflável. Já subiram num brinquedo inflável, numa cama elástica com criança? Você tem aquela instabilidade. Talvez se você cair, você não vai se machucar tanto, mas essa incerteza é uma constância para a gente a partir de agora. Então, a gente precisa saber lidar com isso e trabalhar de forma muito autônoma, entendendo que nós somos representantes das nossas empresas, grande ou pequena, independente da indústria, de qualquer tamanho, em todo lugar. Né? Então, eu estou aqui representando hoje a minha organização com muito orgulho, mas entendendo que eu estou aqui para representá-la mesmo nos seus valores. Tenho, sim, espaço para errar, a gente está num ambiente de aprendizado em muita coisa, mas eu tenho que estar aberta a essa evolução. Então, é assim que eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Então, te respondendo, eu fui lá do mais informal até o mais formal, e eu recomendo que a gente exercite isso de acordo com a maturidade de cada organização. Muito bom, muito bom. E o que você considera que são os maiores desafios para os gestores manterem as equipes motivadas? Ainda mais nessa situação que a gente está de trabalho remoto, a gente perdeu a convivência com os colegas, que é algo que acaba dando uma aliviada nos momentos difíceis. E como que você vê como o maior desafio? Nossa, essa é uma pergunta super importante, né? Primeiro, porque a motivação, ela tem que ser de cada um. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? A gente normalmente transfere a nossa motivação e a nossa desmotivação para o outro. Seja o outro a organização, o nosso gestor, um colega, um cliente para a gente. Né? Isso acontece muito. A solução principal é a gente falar. Eu gosto muito da gente usar essa possibilidade, inclusive no início ali, quando a gente faz a nossa planejamento do ano, né? Fazer essa pergunta diretamente, né? Então, quais são os seus valores prioritários desse momento? Porque a gente traz valores, é claro, da nossa formação, os princípios, né, que nos vêm sendo construídos e vêm, né, com a nossa educação, mas dependendo do nosso momento de vida, a gente prioriza alguns valores. E é importante que a gente entenda, para este momento de vida, o que a gente está priorizando. A segunda pergunta que eu faço é justamente quais são os seus pilares de motivação. Porque se a gente não sabe o que motiva o outro, a gente também não tem ferramenta para trabalhar. E é difícil as pessoas responderem isso, viu? Muitas vezes a gente pergunta e... não sei. Pessoal, vocês que estão aqui com a gente, né? Quase 500 pessoas aqui. Olhem de fato para o que motiva vocês. Se vocês não souberem responder essa pergunta, ninguém vai. E de verdade, sejam honestos com vocês mesmos. Porque é importante que a gente olhe e diga assim, nesse momento, o reconhecimento financeiro é importante para mim. Nesse momento, o reconhecimento pelo trabalho realizado, né, um reconhecimento que não seja financeiro, é importante, porque eu estou trabalhando isso para a minha carreira. Se a gente não dá esse feedback genuíno, né, para os nossos gestores, não tem essa consciência, você vai viver desmotivado. Não tem nada que a sua empresa ou que o seu, né, gestor faça que vão te motivar. Então, essa pergunta ela tem que ser respondida por todos nós. E façam esse exercício também para vocês. Então, eu gosto de compartilhar o meu. Quando eu olho para a equipe, normalmente eu falo, eu sei os meus pilares de motivação. Eu preciso estar constantemente aprendendo, eu preciso estar num lugar onde eu esteja aprendendo e eu preciso estar contribuindo para o desenvolvimento de outras pessoas. Se eu tenho esses dois pilares de motivação alimentados, eu estou feliz. E ele vira para mim um critério de decisão, inclusive do que eu priorizo ou despriorizo. Por último, quais são seus pontos fortes e seus pontos de desenvolvimento? Estão muito associados aonde você quer ir. Então, hoje eu preciso entender, tanto em hard quanto em soft skills, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus gaps. Parece tão simples, mas raramente as pessoas têm consciência deles. E eles precisam ser trabalhados quase que na construção de um quarto seguro, sabe? Eu coloco os meus valores no alicerce, os meus pilares de motivação, um de cada lado, sustentando esse meu alicerce, os meus pontos fortes lá em cima e os meus gaps lá dentro. Porque os gaps a gente vai trabalhar junto com os gestores, com os nossos coaches, mentores, etc. Ou com nossa educação, né? Estudando.
para se desenvolver, lendo, ouvindo lives, conversando com as pessoas. E a gente vai olhar para destacar os nossos pontos fortes de acordo com a função que a gente ocupa e para onde a gente quer ir. Quando a gente constrói essa moldura, a gente tem uma ferramenta muito individual para responder sobre as nossas decisões de negócio e decisões de carreira. Então, eu compartilho essa ferramenta que funciona demais comigo e com as pessoas com quem eu trabalho. Eu espero que ajude bastante também. Mas quero muito escutar o que vocês fazem aí, ver se também vão me dar insights bacanas para eu poder melhorar aqui. Porque, como eu falei, eu preciso estar constantemente aprendendo, né? Muito bom, muito bom. E que aprendizados que você teve e que você pôde aplicar, que são diferentes, né, do que você já tinha durante a pandemia e que você já começou a aplicar com a sua equipe? Olha, o primeiro aprendizado foi com o cliente, antes de com a equipe, porque é o segmento que eu atendo hoje, tem muitas empresas familiares, muitas empresas com plantas grandes que, de repente, viram seus negócios fechados, de uma hora para outra. Então, essa escuta dos clientes foi fundamental para que eu pudesse entender, junto com a minha equipe, de forma clara, que é empatia nesse momento, né? O segundo foi o exercício da empatia com a equipe. Para algumas pessoas, a pandemia funcionou tão bem, né? Foi um espaço onde as pessoas puderam estar mais próximas das suas famílias, dos seus filhos, melhorando a qualidade de vida, né? Pós reabertura de algumas atividades, podendo se exercitar, estudar, levar um filho na escola, buscar na escola. Mas para outras pessoas foi muito difícil ficar sozinho. Muitas pessoas não tinham estrutura em casa para trabalhar. Então não é tão simples, né? A gente achar que porque trabalha numa empresa de tecnologia, todo mundo está pronto para de uma hora para outra virar a chave. Então a gente, tanto em pessoas quanto em clientes, algumas com uma capacidade muito rápida de virar a chave, a gente virou muito rápido, né? Porque a nossa ferramenta de trabalho é o nosso CRM, então a gente vende o que a gente usa. Então trabalhar de qualquer lugar para a gente é muito natural. Funcionou super bem. Mas o nosso cliente está preparado para nos escutar de forma virtual? Foi uma educação de ambos os lados. O nosso funcionário está preparado em casa para ter a estrutura necessária para estar 100% focado? Não. Então, se olhar lá minha assinatura de e-mail, meu LinkedIn, já falam isso, né? Que eu sou uma vice-presidente e uma mãe de home office e homeschooling. Então, isso é parte da nossa função agora. Isso é parte da gente ser um ser humano completo. Se antes da pandemia pessoas já compravam de pessoas, pessoas negociavam com pessoas e se relacionavam com pessoas, pós-pandemia se tornou cada vez mais latente. Porque o ambiente, né, a pessoa física e as pessoas estão misturadas. Né? Então, para eu estar aqui com vocês 100%, eu tranquei a porta, né? O cachorro foi passear, o filho foi brincar fora, para que a gente consiga estar 100% aqui. Mas a minha equipe sabe quão divertido é muitos dos meus calls, né? Às vezes eu tenho cachorro dentro do pé, um filho chorando. Todo mundo passa por isso hoje. Com os nossos clientes não é diferente. Com os nossos funcionários não é diferente. Então, se a gente, de fato, não tem um espaço onde as pessoas eventualmente possam, puxa, abrir a câmera é muito legal, mas eventualmente eu vou precisar fechar. Faz parte, né? E tá tudo bem. Então, essa criação do ambiente seguro é a única forma de fazer as pessoas nesse normal atual, né, performarem no seu melhor. Então, para mim, esse foi o grande aprendizado da pandemia. A empatia, ela vai muito para o nosso dia a dia. E essa escuta ativa fica também como legado principal de solução para levar a gente para o próximo nível. Queria ver agora as perguntas que eu tô vendo aqui, acho que tem algumas perguntinhas. Aqui tem uma pergunta do Leandro. Esses pilares motivacionais podem estar ligados aos perfis comportamentais? Podem estar muito atrelados aos perfis comportamentais, mas eles precisam funcionar para o nosso momento de vida. Por que eu estou te dizendo isso? A gente, ao longo da vida, pode ter um perfil, uma linha mestre, né? Uhum.
a gente pode ter algumas variáveis ali que vão se somando de acordo com as nossas vivências, aprendizados, inclusive com a cultura organizacional, né? Eu já vivenciei conflitos com muitos momentos. Karina, tá picotando um pouco. Não tô te ouvindo. Melhorou? Melhorou. Em que a gente fala, puxa, mas essa pessoa aqui ou ali era completamente diferente, né? Então eu acho que essa visão de como a gente está no momento, o que a gente está vivendo no momento, precisa fazer parte dessa escolha de pilares de motivação. Neste momento da minha vida, esses são os pilares de motivação mais importantes. Para muitas pessoas com quem eu trabalho, o reconhecimento financeiro está em número 1. E tá tudo bem. Só que se eu não sei disso, eu posso tomar decisões erradas na forma como eu estou conduzindo o desenvolvimento dessa pessoa. Então, essa discussão, ela faz parte, inclusive, do momento que a gente deixa as pessoas irem, né? Então, quantos de vocês aqui já tiveram conversas com profissionais que a gente queria ter para sempre do nosso lado, como parte da nossa equipe, mas eventualmente, por estarem priorizando outras coisas na vida, a gente precisa simplesmente deixar ir. E eles provavelmente vão estar ali, a gente vai aplaudi-los muito, eventualmente voltar a trabalhar juntos, né? Mas dependendo desses pilares de motivação, eles podem sim ser afetados. Por isso que essa visão, ela é muito individualizada, tá? Muito mais do que encaixar as pessoas em perfis. Muito interessante isso que você falou da questão do salário, porque eu particularmente tenho a impressão de que às vezes a gente se sente constrangido de falar em alguma entrevista de emprego. Se o entrevistador, o recrutador pergunta o que que te motiva, parece que é errado abrir de cara que é o salário. Então, o que você está dizendo para a gente é que tudo bem ser esse o motivo e deixar isso claro, né? Eu acho que, assim, olhar só para o reconhecimento financeiro, talvez na sua conversa de emprego, talvez não seja o único ponto. Mas eu acho que sim, a gente precisa ser genuíno. Porque não adianta a gente dizer também que iria por qualquer coisa, né, por qualquer salário, e dá 2, 3 meses você sai porque encontrou uma oportunidade melhor. Então, isso sempre pode acontecer com todos nós, né, gente? Mas eu acho que entender o porquê a gente está ali, por que a gente está mudando de emprego? A gente está mudando sim porque é uma oportunidade de repente ganhar mais, ter um reconhecimento financeiro maior, mas se for só isso, quando você ganhar mais, você vai estar desmotivado. Então, pensa nisso, né? Se eu entro numa função e na primeira, já vou, né, por um salário maior, pronto, estou ganhando mais. E aí? E agora? Como é que eu motivo esse profissional? Então, a gente precisa sempre olhar para os dois lados. O que nos motiva, se for só o salário, sabe o que vai acontecer? Na hora que acontecer qualquer contratempo na nossa rotina, qual é a primeira reflexão que a gente faz? Poxa vida, tá vendo? Não ganho para isso. Opa, então peraí. Não é só por isso que eu tô aqui. Então, é legal sim que a gente tenha essa conversa genuína, mas que a gente pense no porquê. Eu tô indo por um reconhecimento financeiro, por quê? Eu tenho pontos aqui, né? Também tenho as minhas contas para pagar, né? Toda endividada. Então, assim, eu preciso do meu reconhecimento financeiro. Mas se eu colocar eles dois como meus pilares de motivação nesse momento, eu não vou conseguir estar exercitando o meu melhor. Porque talvez eu não esteja disposta a estar num lugar estagnada ganhando mais. Por isso que essa reflexão, ela tem que acontecer, né, voltando ao ponto que eu comentei antes, de uma forma muito individual. Legal. A gente tem mais perguntinhas aqui. Vamos ver o que mais que o pessoal quer saber. Como posicionar sua ideia sem que seu chefe ache que está sendo invasivo? Pergunta boa essa. Colabora, colabora. Mostra que você não está ali falando por você, mas você está falando pelo bem da organização, dos clientes, da equipe. Nossa, olha, eu não conheço um gestor que não ache que quando a equipe traz boas ideias, ela não deve ser escutada. Então, é muito importante que a gente faça esse exercício, sabe?
se eu estivesse do outro lado, né, escutando, eu não posso ter a dúvida de você estar falando só para, como eu comentei ali, né, para desabafar ou para colaborar. Então, por que você está levando esse ponto? Então, como é que o meu gestor não vai achar invasivo? Se eu estou falando isso com uma visão de colaborar, de fazer crescer de uma forma positiva para o bem, de novo, né, da organização, da equipe, dos clientes, é assim que eu começo a minha frase. Então, eu recomendo fortemente que a gente tente criar um canal de comunicação aberto, tá? Então, não tenha medo de levar. Se você está na dúvida, vamos buscar uma forma respeitosa de fazer isso? Lembra as 3 perguntinhas que eu falei? Eu acho que essas 3 perguntinhas, elas ajudam muito, né? Então, começa sempre com o que está indo bem. Se você quer levar um feedback, feedback não é só ruim, gente. Feedback tem que ser bom também. E a gente tem que estar disposto a escutar, viu? Quando a gente fala. Então, abre espaço. Eu gostaria muito de compartilhar, se você achar que é o momento, um feedback. Começa com positivo. Olha, eu acho que isso aqui funciona muito bem. Eu acho que esse ponto aqui é um ponto que a gente pode, de repente, observar melhor. Né? Olha, estou tentando usar palavras mais adequadas, né? Para não ferir ninguém. Então, a gente podia avaliar como é que a gente pode trabalhar esse ponto. Por quê? Pontua. Por que isso é importante? Porque eu acho que assim eu vejo que eu vou, né, performar melhor. Eu acho que assim... vocês veem que eu volto para a performance? Porque a gente não está falando de um trabalho só de coaching e mentoria, né? A gente não pode esquecer, é consciente, mas é capitalismo. A gente está falando de empresas que precisam, sim, entregar seus compromissos, né, de investimento com os seus shareholders, precisa entregar o que ela se compromete com a sua visão, valores, com as suas metas de crescimento. Então, é importante que esses pontos estejam associados a fatores que vão contribuir também para a organização, também para os clientes e também para o desenvolvimento da equipe. Porque equipes que se sentem à vontade para falar o que pensam, certamente vão performar melhor. Então, pontua o porquê esse ponto precisa ser melhorado. E, por último, traga sugestão. Eu pensei que a gente podia trabalhar desta forma. O que você acha? Olha como eu criei um ambiente mais seguro para que essa pessoa reflita também. Né? Então, eu trouxe um ponto positivo, um ponto que a gente pode trabalhar e o porquê, e uma sugestão de como eu acho que a gente pode trabalhar esse ponto juntos. Tá? A ideia é criar justamente um ambiente mais seguro, onde você possa se sentir à vontade para dividir seu ponto de vista sem se sentir mais exposto, né? Legal. Acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha. Vamos ver o que mais tem aqui. Como melhorar minha empregabilidade? Outra Boa. pergunta boa. Fez essa pergunta? A Fabiane Freire. Fabia, essa é a pergunta de, vou usar o termo, né, comum, $1 milhão, né? Acho que todos nós temos esse desafio num cenário onde a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Como eu te comentei, né? Não só as profissões, mas as empresas estão vivendo uma situação, um cenário hoje, onde as decisões estão sendo tomadas com muito cuidado, né? Você vê, né? Às vezes sai a anúncio de uma nova variante, as bolsas caem, né? Tudo negócios estão funcionando também está sendo muito impactado. Então é muito difícil a gente olhar a empregabilidade nesse contexto. Mas eu vou te dar 2 sugestões que eu vejo que são fundamentais e eu busco isso, né? A capacidade de você se adaptar e se desenvolver. Então eu vejo muita gente falar assim, puxa, queria muito trabalhar em tal área, em tal empresa. Mas quando você pergunta, o que você está fazendo para aprender sobre isso? Não estou fazendo. Né? Então hoje, por exemplo, no Salesforce, onde a gente vê que é uma área, né? A gente tem inclusive um estudo que a gente fala da Salesforce Economy, né? Que a gente fala de quantos empregos são movimentados em função dessa discussão em torno do ecossistema, na formação, né? Quantas empresas estão investindo nessa gestão do cliente. A gente está precisando de profissionais. Então, a gente disponibilizou uma plataforma gratuita de e-learning para que você se desenvolva na nossa plataforma. E aí tem trilhas diversas, né? A gente tem trilhas que vão falar mais técnicas, né? Vão falar de produto, desenvolvimento, mas também tem trilhas de indústria, trilhas que vão falar de vendas, atendimento, marketing, e-commerce, que as pessoas podem entrar e se desenvolver.
Você sabe que é uma das ferramentas que a gente olha na hora que a gente vai contratar profissionais, o quanto que eles já estão desenvolvidos na nossa plataforma? Puxa, quantas pessoas eu já entrevistei que sequer tinham entrado lá. Então, se você quer, se é algo que você busca, né, faça um filtro da sua empregabilidade, né, de onde você está mirando, e veja que ferramentas você tem gratuitas, inclusive, que vão te ajudar a estar mais preparado para essas funções. Eu dei o exemplo da minha aqui, mas eu tenho certeza que na sua área também deve ter algumas outras, e fica à vontade para me buscar também, para a gente conversar mais. Mas se desafiem, olhem, o que tem público gratuito para que a gente possa fazer. Né? Então, eu tenho um exemplo aqui, uma menor aprendiz que trabalhou comigo, uma menina brilhante, foi contratada, inclusive, como nossa trainee recentemente. Ela era triple ranger, assim, um nível super alto de formação e desenvolvimento. Isso ela buscou sozinha. E isso mostra pra gente o quanto as pessoas estão abertas a se desenvolver e aprender. Se a adaptabilidade é um soft skill que a gente está olhando, vamos ver isso com mais cuidado. Muito bom. Karina, muito obrigada por esse papo, foi uma delícia. Tenho certeza que o pessoal que acompanhou a gente aprendeu muito. Foi um prazer enorme te receber e espero te receber mais vezes. Muito legal. Eu agradeço demais ao espaço. Eu estou à disposição de vocês para a gente conversar mais. Dentro da Salesforce, algumas das minhas citações, ainda aqui sem dados, vêm das pesquisas que a gente está disponibilizando no nosso site. Também vamos mandar aqui para vocês, para disponibilizarem no conteúdo. Vale a pena consultar lá e vale a pena vocês se provocarem. O que motiva vocês, o que faz vocês felizes, terem um espaço para discutir isso de uma forma respeitosa com seus gestores e, o mais importante, olhar que KPI adicional vocês podem trazer para dentro da organização de vocês para que vocês tenham uma equipe de alta performance com propósito de fato. Se você me permitir esse último minutinho, eu acabei não dando alguns exemplos e tinham me pedido antes, eu vou dividir aqui. A gente, numa área de comercial, né, olha sempre os KPIs mais naturais e depois vocês podem dar uma olhada também lá no site. A gente compartilha algumas sugestões de KPIs por área, mas a gente vai olhar lá nosso crescimento de receita, crescimento ano contra ano, né, retenção de clientes, super importante para a gente, satisfação de clientes. Mas eu meço a quantidade de horas de voluntariado que a minha equipe faz. Eu meço a quantidade de horas de engajamento nesses temas de diversidade e inclusão que são tão importantes para que a gente tenha uma realidade corporativa que seja um reflexo da nossa comunidade. Isso ainda está distante para todos nós, é algo que a gente tem que discutir diariamente. Eu estou olhando os meus indicadores de diversidade de gênero, diversidade racial, né? Isso é muito importante que a gente de fato discuta. Então, a gente fez aqui alguns exemplos, né? A gente fez para cada negócio fechado a doação de uma cesta básica. O nosso ERG chamado Ability Force, que trata o tema das pessoas com deficiência e a inclusão delas nesse ambiente. A gente vai fazer agora uma conversa inclusiva sobre diversidade racial e como a gente entende, como pode ser mais intencional nas nossas ações corporativas. Então, tentem trazer isso para ser mais pragmáticos. Então, todo mês, tragam uma ação diferente, que seja plantar uma semente nova, né? Plantar uma árvore, já que sustentabilidade tem sido um tema tão importante. Estimule a sua equipe a fazer essas pequenas práticas no dia a dia. E isso certamente vai influenciá-los a representar a sua empresa de uma forma mais ampla junto aos seus clientes. Muito legal. Muito obrigada, Karina. Boa noite. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Foi um prazer.